Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, 30 de abril de 2025. Estamos no nosso 10º estudo da carta de Paulo aos Romanos. Hoje é o nosso 10º encontro. Nós vamos conversar sobre o capítulo 5 dessa carta de Paulo aos Romanos, que é um capítulo que podemos dividir em dois conjuntos: a reafirmação de Paulo da justificação pela fé e a ideia da paz de consciência nessa justificação pela fé. E temos também um exercício comparativo que Paulo faz sobre Adão, o personagem parabólico do Gênesis, e Cristo. Então esses são os dois componentes do capítulo 5 aqui da carta de Paulo aos Romanos. Eu sempre reafirmo, não é um estudo exegético, não é um estudo homilético. Então aqui não há nem a exegese e a homilética, segundo entende a teologia. Aqui fazemos uma leitura do texto, o entendimento do texto, sem uma crença pré-determinada em A ou B, em termos de conceitos teológicos. Nós tentamos, a moda paulina, extrair o espírito da letra. Então, fica aqui essa observação para que evitemos fazer algum apontamento por exemplo, aqui segue uma ideia católica, uma ideia protestante, uma ideia espírita. Não, aqui seguimos o texto, o conteúdo, buscando o entendimento geocultural político da carta, o entendimento de para quem Paulo escreve, por que Paulo escreve, para que Paulo escreve, e também o conteúdo dela. Lógico que a gente pode trazer elementos que são trazidos por estudiosos, outros religiosos, a respeito do assunto. Por exemplo, deixa eu dar uma esticada aqui. Por exemplo, gosto muito dos comentários de João Calvino, né? Ele é um protestante, foi um protestante, né? Um idealizador de uma das correntes da reforma religiosa, e em especial o calvinismo. Não quer dizer que todas as ideias de Calvino encontram eco também na minha forma de pensar. Não, nem todas. Mas há alguns pontos que eu busco aqui na interpretação dele sobre as cartas, como também gosto de buscar aqui, nesse livro aqui, que são os escritos de Lutero. Também eu acho interessante. Como gosto de buscar, né, também, diria, entendimentos nessa outra obra que está aqui, né? Vou virar aqui para facilitar para a turma do Instagram, está aqui, que são os sermões de Padre Antônio Vieira, lá do século XVII. Então gosto muito de buscar essas referências, como nessa obra verdezinha que está aqui, que são os escritos dos apologistas, dos apologéticos, do período inicial do cristianismo, século II, III, né, e até século IV, como São João Crisóstomo, Agostinho, Anselmo, né, Santo Anselmo e outros escritores. Então busco sempre referências, e aqui não dá para mostrar porque está na estante de cá, as obras de Emmanuel também, né, as interpretações emanuelinas, as interpretações que Emmanuel nos traz sobre diversos assuntos, e que para mim, né, Emmanuel, está aqui em cima, fica mais difícil, para mim Emmanuel é um dos grandes intérpretes do pensamento cristão. Então eu uso diversas referências para esse nosso bate-papo, para outros bate-papos, para os meus estudos. Sempre gosto de buscar o máximo das referências. Mas então essa é a forma do nosso estudo. Então vamos lá ao capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, que
um primeiro tópico em que ele busca, ele segue, né, com a sua argumentação da justificação pela fé e acrescenta a ideia da paz com Deus. Interessante aqui. Então, leiamos, vamos lendo e conversando. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ponto. É um conjunto de 3 versículos. É uma frase que foi dividida em 3 versículos. Então aqui Paulo, ele já parte do princípio do seu argumento anterior. Justificados mediante ou por meio, né, pois mediante a fé. Então ele já diz aqui a justificação. Voltemos, ele debate a questão da justificação pelas obras da lei, ou seja, cumprir aqueles ritos que a lei mosaica estabelecia, ou a justificação pela fé em Cristo, ou seja, seguir a mensagem do Cristo. Então, para Paulo, a justificação seria pela mensagem do Cristo, sem prejuízo da prática das obras da lei para os judeus, mas para os não-judeus bastava a fé em Cristo Jesus. Então, essa é a ideia da justificação, e então ele parte dessa conclusão, dizendo, justificados, pois, mediante a fé. Esse trecho, justificados, pois, mediante a fé, Paulo, de certa forma, faz uma alusão ao que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 32, versículo 17, lá no livro do profeta Isaías. Então, Paulo, esses justificados, porque Isaías falava dessa justificação para com Deus. E aí começa uma análise, eu diria agora, mais psicológica da forma paulina. Porque aqui, quando Paulo vai dizer, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Essa expressão, temos paz com Deus, nos leva a refletir que a ideia de paz aqui trazida por Paulo é interior. Paz com Deus. Ele trabalha, veja, Paulo trabalha com o argumento da fé. Fé é sentimento interior. Esse sentimento interior, a fé, nos coloca em paz com Deus. E por que dizemos que é interior? Porque ele critica o exterior somente, ou seja, quando só se tem o exterior, que são as obras da lei. Então, o sentido da palavra paz, que Paulo traz aqui, nesse versículo 1 do capítulo 5, da sua carta aos Romanos, é a interioridade, é o estrito sentido de paz. É o que o Gil Brandão escreve aqui, ter paz com Deus é ter a consciência tranquila. Perfeitamente isso que Paulo está dizendo. Isso nos lembra o quê? Nos lembra a questão 621 do Livro dos Espíritos. Quando lá se pergunta aos benfeitores espirituais, onde está escrita a lei de Deus? E os benfeitores espirituais responderam, na consciência. A consciência é que nos indica como estamos em relação a Deus, como estamos em relação às leis de Deus. É lá na consciência que mensuramos o efeito da fé, como estamos em relação aos ensinos trazidos pelo Cristo. É o que está nessa pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E se nós olharmos uma outra fala de Emmanuel, que está no capítulo 136 do livro Fonte Viva, nós veremos Emmanuel dizendo, a paz decorre da quitação da consciência para com a vida.
A paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Vejamos essa expressão emanuelina em total consonância com a questão 621 do Livro dos Espíritos, que por sua vez está em total consonância com essa fala do apóstolo Paulo, aqui no versículo 1 do capítulo 5 da Carta aos Romanos. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, por meio do ensino trazido por Cristo. Por meio desse ensino trazido nas falas, nas palavras do Cristo, aquelas palavras de vida eterna, como a elas se referiu o apóstolo Pedro. Tu tens as palavras de vida eterna. Então, aqui nós vemos isso. Dizendo Paulo, então, que quando se sente a justificação pela fé em Cristo, tem-se paz. E tem-se paz quando se tem a consciência tranquila. Esse é o ponto. Eu me esqueci de novo de trazer minha canequinha de água e a garganta vai ficando seca, vai dificultando um pouco a fala. Mas agora vamos seguir sem ela. E segue Paulo, né? Referindo-se à ideia do Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Qual é esta graça? A essa possibilidade de nos justificar. A esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. É interessante aqui nós observarmos que esse gloriamo-nos é no sentido, nos sentimos bem. Nos sentimos bem. A TMC Menezes traz uma frase interessante aqui no Instagram. Muito interessante. Ninguém na Terra tem paz. De certa forma tem razão esse argumento. Porque no fundo, ninguém tem uma consciência tranquila. No fundo, todos nós cometemos erros. Nós cometemos erros, sejam eles por atos, por intenções, por sentimentos, por pensamentos. Então, de certa forma, não trazemos uma consciência reta. E considerando que a paz decorre da consciência tranquila, como diz Emmanuel, capítulo 136 do livro Fonte Viva, ele diz: a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. A paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Então, sim, nós temos dificuldades dessa paz. E aqui é interessante o que coloca TMC, eu digo assim porque é assim que está escrito, Menezes, a fala do Cristo. Ele diz: eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Mostrando-nos que há um conceito diferente do mundo e dele em relação à paz. E depois ele acrescenta, lá no capítulo 16 do Evangelho de João, ele acrescenta: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que é ter paz nele, quando ele diz, para que em mim tenhais paz? O que é ter paz nele? Ter paz no Cristo é justamente, por meio dos seus ensinos, redirecionarmos nossos sentimentos, pensamentos e condutas, e aí sim, a nossa consciência, ficar quite para com a vida. Aí poderemos ter paz. Mas no mundo, melhor dizendo, ainda temos as aflições. Aflições não necessariamente externas, mas as aflições no aspecto da reação interna às questões externas. Porque paz sempre será um sentimento pessoal. Paz sempre será. Eu posso promover a paz, como lá está na 7ª bem-aventurança, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pacificadores. O pacificador, ele promove a paz com
atitudes de paz. Mas ninguém vai dar a sua paz para outra pessoa, porque a paz é a quitação da consciência para com a vida. Então, as pessoas que estão em paz podem promover, por meio de atitudes de paz, o conceito, o sentimento, mas cada pessoa é que elaborará a paz em si mesma. Lembrando-nos que paz não é ausência de conflitos. Paz não é ausência de problemas. Paz é a forma de sentir e lidar com essas questões, sejam boas, sejam ruins. Por isso Jesus dizer: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, ou seja, no ensino que ele traz, pois no mundo tereis aflições. E ele nos dá uma sugestão, quando ele diz: mas, conjunção adversativa, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E venceu. Muitos até objetam dizendo assim: mas como venceu o mundo se ele morreu crucificado? Venceu tanto que estamos falando dele até hoje, 2000 anos depois. Os seus ensinos permaneceram. Como ele disse, céus e terras passarão, capítulo 24 de Mateus, céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. Então é importante nós entendermos, e muito obrigado, TMC Menezes, pela sua observação. Né? E o Gil Brandão diz: mas é uma busca constante. Sem dúvida nenhuma, Gil. É uma busca constante. E o bom é que seja constante. E aí repete, frisa aqui a TMC Menezes, a luta de cada um de nós, sem dúvida. Né? Como dizia o apóstolo Paulo, viu? Na sua carta a Timóteo, quando ele dizia a Timóteo: milita a boa milícia da fé, guarda com zelo a justiça e segue para a vida eterna. Guarda para com Deus a justiça. Toma posse da vida eterna. Veja interessante essa fala de Paulo a Timóteo. Milita a boa milícia da fé. Por que a milícia da fé é uma boa milícia? Ou seja, a luta da fé é uma boa luta, porque é de nós para conosco. Não é de nós para com os outros. Não é convencer os outros da fé que trazemos. É nos conscientizar da fé que temos na prática que exercemos. Então é interessante essa fala de Paulo a Timóteo, quando ele diz: milita a boa milícia da fé, segue com zelo a justiça, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Olha que interessante. Uma frase boa de Paulo, né? E aqui o Gil Brandão diz: estando aqui, ouvimos os ensinos, estamos buscando a nossa paz. Exatamente, né? A TMC Menezes diz: a mãe sempre sente culpa por algumas atitudes com os filhos. Faz parte. Muitas vezes o processo de educação, aliás, o processo de educação familiar, ele é pela forma empírica, é pelo erro e o acerto. Mas digamos que as tentativas das mães sempre são de acertar. Algumas vezes erram. Então eu vou me valer de uma frase do Espírito Hamed, quando ele dizia: o erro em clima de acerto não é propriamente dito um erro, mas uma tentativa frustrada de acertar. Isso está lá no livro Renovando Atitudes. Então é interessante isso. Muitas vezes as mães, os pais, os educadores erram, mas erram no afã de acertar. Então não é propriamente dito um erro, mas uma tentativa frustrada de acertar. Né? O importante é que há um bom sentimento, né? Um amor muito grande. Bom, esses eram os comentários aqui no Instagram. Vamos seguir aqui com a nossa análise. E aí, seguindo no versículo 3 do capítulo 5, diz Paulo: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Interessante esse conjunto, né? Esse jogo de palavras. Eu sempre digo aqui nesses nossos estudos sobre a carta paulina, o quão Paulo sabe escrever, como ele brinca com as palavras, né?
como ele faz o jogo de palavras, olha que interessante. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, não só nas coisas boas, diz ele, mas nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, desculpa, a perseverança, a experiência, e a experiência, esperança. Então aqui Paulo fala de uma forma muito interessante. Ele diz aquilo que Tiago, na sua carta, havia escrito. Essa frase de Paulo aqui, do versículo 3 e parte do versículo, e o versículo 4, ela nos lembra a carta de Tiago, né, lá no capítulo 1, versículo 12, salvo engano, também do versículo 3, que ele fala da provação. Tiago diz assim, bem-aventurado a pessoa, o varão, ele usa o termo, né, que passa pela aprovação. Né? Vamos ler lá em Tiago, acho que é interessante, deixa eu achar a carta de Tiago aqui, ela está logo depois, pouco antes da carta de Pedro. Vejamos o que fala Tiago aqui no capítulo 2, vamos lá no versículo 12, deixa eu ver se é o 12 mesmo, carta de Tiago, não, desculpa, capítulo 1, né? Eu estou falando capítulo 2. Deixa eu localizar aqui. Bem-aventurado, é o versículo 12 mesmo, isso aqui é capítulo 1. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, quando Paulo fala aqui que também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, nós temos a carta de Tiago dizendo isso, né? Falando da provação. Se nós olharmos melhor, a ideia da provação não é Deus nos testando. Aqui precisamos fazer um exercício de raciocínio. Deus não testa ninguém. Não testa. Por quê? Por que Deus não testa? É simples entender isso. Deus é onisciente, não é isso? É um dos atributos da divindade. Deus é onisciente. O que é onisciência? Conhecimento pleno. Sabe tudo o que aconteceu, tudo o que acontece e tudo o que acontecerá. Se Deus é onisciente, por que ele provará uma pessoa se ele já sabe qual será o resultado? Percebamos, é muito simples o raciocínio. Deus testar para quê? Deus é onisciente, ele sabe do resultado. Se ele sabe qual será o resultado, por que ele querer testar? Então o teste, a aprovação, não é Deus querendo nos provar. Somos nós que precisamos aprender com as situações adversas. O outro aspecto, a onisciência, mas também a onipotência de Deus. O que é onipotência? Deus pode tudo. Deus tem o poder de fazer tudo. Então, quando aliamos onisciência e onipotência e colocamos a ideia de Deus testar as pessoas, criamos um problema. Primeiro, que Deus saberá o resultado, então para que testar? Segundo, a pessoa erra. Deus sabia que ela ia errar. Deus podia ter evitado que ela errasse. E Deus não evita, então criamos um problema. Deus passou a ser omisso. Vamos dizer na linguagem jurídica, omissão de socorro. Ele criou a situação, que ele sabia o resultado, que ele podia impedir e ele não fez. Então esse tipo de raciocínio que nós, os humanos, usamos, ele depõe contra a própria bondade de Deus, contra a própria equanimidade de Deus, contra a própria equidade das leis de Deus, contra a própria justiça da lei de Deus. A justiça de Deus é bondosa, a bondade de Deus é justa. Então, é importante que nós entendamos que a provação não é um teste que Deus nos dá. A provação é um mecanismo de aprendizado. Estarmos em provas, ou seja, estaremos em situações que nós mesmos escolheremos que atitude tomar.
o livre-arbítrio é o elemento da provação. As circunstâncias surgem, as decisões eu tomo. E aqui, então, quando o Tiago, na sua epístola, na sua carta, lá no primeiro capítulo, versículo 12, fala do bem-aventurado, ele está dizendo, bem-aventurada a circunstância provacional, bem-aventurada a circunstância em que eu posso escolher as minhas ações, porque eu serei responsável pela minha escolha. E se a minha escolha for a melhor, se a minha escolha for boa, ótimo, ganharei a coroa da vida, como diz o apóstolo Tiago. Então é isso que Paulo aqui também está falando. Quando ele diz que se gloriar na glória de Deus, ele diz não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Olha como Paulo cria uma cadência muito interessante. Até aqui há uma diferençazinha com o que Tiago fala. Tiago diz que a esperança leva à experiência. Paulo diz que a experiência leva à esperança. Mas aqui são raciocínios diferentes, não são divergentes. Paulo criou uma sequência, né, dizendo a tribulação produz esperança. Por quê? Porque a gente vai perseverar, vai lutar na dificuldade. E diz ele que a perseverança produz experiência, ou seja, ao lutar, ao trabalhar, vamos angariando experiência. E a experiência vai nos dizer que podemos ter esperança. Podemos ter a esperança. Então, Paulo vai nos dizendo isso, né? Ora, acrescenta ele no versículo 5, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É esse, aspas, batismo com fogo, né, que Jesus se referia. E o que é esse amor de Deus derramado pelo Espírito Santo? É quando nós entendemos todo esse processo da lei. É quando nos permitimos ser encontrados por Jesus. Não basta nós irmos ao encontro, é preciso que nos abramos para esse encontro com Cristo. O que é esse encontro com Cristo, senão o conhecimento e a conscientização dos seus ensinamentos? Quando nós entendemos, quando nós sentimos, quando nós nos alimentamos do ensinamento do Cristo, nós nos fortalecemos. Nos fortalecemos no amor, porque todo o ensino do Cristo é sobre o amor. Como ele mesmo nos disse, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Ou seja, ele nos coloca a dimensão do amor que devemos ter com as pessoas. Então aqui Paulo está nos dando, como escreveu aqui, me passou a Denise, né? É consolador essas palavras de Paulo. São consoladoras sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E aí segue Paulo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que morre até pelo bom que alguém se anime a morrer. Então, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mais uma vez, uma sequência muito bem cadenciada feita por Paulo. Ele diz, olha, dificilmente alguém morre por um justo. Pode um ou outro até querer morrer por uma pessoa boa, mas querer morrer por um injusto, querer morrer pelos delituosos, é essa interrogação que Paulo faz para dizer que Deus tem tamanha bondade que o Cristo, na linguagem paulina, na cultura da época, o Filho de Deus morreu pelos injustos, que somos nós. Veja que comparação bonita Paulo faz. Ele pergunta, quem morreria por um justo? Se raros são os que morreriam por justos e pelos bons?
Porque morreria por um injusto então. E vem o Cristo e faz isso. E aqui, de certa forma, ele nos lembra uma fala do apóstolo João, na sua epístola, quando ele diz: Deus amou o mundo de sorte que deu o seu único filho. Veja, que deu o seu único filho. Aqui é uma linguagem teológica, não vou entrar no mérito, porque afinal todos nós somos filhos de Deus. Aqui é uma linguagem figurada, dizer o único filho, o unigênito, mas é uma linguagem figurada. Agora, se entendemos que a evolução do Cristo é tamanha que dela nós estamos longe, assim ele seria único, né? Mas é importante entendermos que aqui é o conceito teológico da época. Mas o importante aqui é dizer, quando ele coloca ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se por um justo raras são as pessoas que morreriam por ele, pelos justos, mais raro ou inexistente seria alguém morrer pelos injustos. E Cristo fez isso. E Cristo fez isso. Na linguagem de Paulo, ele está enaltecendo esse aspecto. E ele vai enaltecer tanto que na sequência, no versículo 9, ele diz: logo, mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Esse ira aqui, entenda, do erro, da corrupção no sentido que Paulo traz, ou seja, dos erros cometidos, da nossa índole questionável, da nossa tendência à inatividade no bem. E ele diz que esse sangue derramado, o que ele quer dizer com esse sangue derramado? A forma pela qual Jesus morre, supliciado, justamente por ter ensinado o bem. Então, por isso que ele faz que isso é um elemento salvídico, ou seja, isso é um elemento que justificaria. A Ivete diz aqui: nasci no Líbano, criada no Brasil, sinto-me muito confortável com as questões culturais, muito forte pelas experiências ao meu entorno. Sim. As culturas são muito fortes nas nossas vidas. Nós nascemos com a nossa personalidade, mas vamos moldando-a na cultura na qual estamos. Então, uma cultura muçulmana, uma cultura cristã, uma cultura budista, uma cultura hinduísta, uma cultura shintoísta, cada cultura tem sua característica e impregna. Agora, o interessante, Ivete, muito interessante mesmo sua fala, o interessante é sabermos transitar nessas culturas. Aqui Paulo estava transitando entre duas. Paulo estava transitando entre a cultura gentílica e a cultura judaica. E estava tentando justamente criar um elemento conciliador nesse trânsito entre as duas culturas, trazendo o Cristo como elemento conciliador tanto a judeus quanto a gentios. Transitar nessas culturas talvez seja o desafio maior. E então Paulo vai chamar a atenção para isso, que essa demonstração do Cristo, de ele ser condenado e apenado por ter divulgado o bem, é uma chave que abre-nos o pensamento, a consciência, para percebermos o quão as suas palavras eram libertadoras. Eram tão libertadoras que ele as cultiva e aceita ir até a morte, para que as palavras ficassem conservadas. A Etienne diz aqui: é tão gratificante entender as lições de Paulo, eu chego a me emocionar quando começo a entender um texto. Sim, porque nós temos que perceber, Etienne, o sentimento de Paulo. Paulo, ele se esforçou, ele gastou todas as suas energias para que as pessoas pudessem receber a mensagem mais cristalina do Cristo. Então a gente sente nas suas falas, principalmente na sua carta aos Romanos, um sentimento paternal de querer ensinar,
E isso sim nos emociona, nos comunica ao Espírito, né? Ao Espírito, digamos, ao Espírito Divino. E aí Paulo segue dizendo: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Veja que interessante. Mais um comentário da Ivete. Sou cristã, fui batizada na igreja ortodoxa, vivi em Uberaba por 26 anos, impossível não ter passado pelas experiências do kardecismo. Ah, sim, Uberaba, a presença de Chico fez a doutrina espírita pulsar, né, nos habitantes de Uberaba. E é interessante você colocar, né, fui cristã batizada na igreja ortodoxa. Nós estamos no estudo falando sobre a história do cristianismo, justamente agora entrando, vamos chegar próximo a quando surgiu o cisma na Igreja Católica Apostólica, em que surge o pensamento ortodoxo, né? O segmento ortodoxo, lá no cisma do Oriente. E temos várias igrejas ortodoxas, né? Que se assemelham, mas tem pontos diferentes, né? A igreja ortodoxa grega, a igreja ortodoxa russa, a igreja de Antioquia, né? Ortodoxa de Antioquia, a igreja ortodoxa de Jerusalém, a igreja ortodoxa armênia, a igreja ortodoxa copta, mas todas são igrejas católicas apostólicas. É interessante isso, né? Porque a gente está muito acostumado a dizer Igreja Católica pensando na Igreja Católica Apostólica Romana. Mas temos a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, que é diferente da chamada Igreja Católica Brasileira. Não nada a ver. São igrejas históricas. As igrejas católicas apostólicas, e eu estou usando o termo ortodoxas para todas elas, são igrejas históricas que se desentenderam em termos de conceitos lá no século XI. Então não são modismos, e são dois troncos, aliás, são dois galhos de um mesmo tronco. O tronco era um só, Igreja Católica Apostólica, e dois galhos surgiram lá no cisma do Oriente. A Igreja Católica Apostólica Romana, que se diz a Católica Apostólica do tronco, ou seja, original, e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Estou usando o termo ortodoxa para fins de resumir, né? Que são várias. E a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. E existe entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa uma certa simetria e respeitabilidade. Porque das igrejas católicas ortodoxas, católicas apostólicas ortodoxas, salvo engano, 23 estão conciliadas com a Igreja Católica Apostólica Romana, que aceitam a titularidade do Papa, aceitam esse sumo pontífice, mas têm práticas diferentes dos ritos católicos apostólicos romanos. Por isso que vocês talvez devem ter visto nas fotos dos funeral do Papa Francisco, os cardeais lá vestidos, né, com a sua indumentária, e algumas indumentárias diferentes. Eles lá com a indumentária branca, vermelha, e algumas indumentárias amarelas, com ícones diferentes, são aqueles das igrejas católicas apostólicas ortodoxas, que se associaram, por assim dizer, à Igreja Católica Apostólica Romana. Então, vocês devem ter visto fotos, né, que talvez até perguntado, mas interessante porque tem uns aí com roupa diferente, porque são essas. Então, há uma harmonia muito grande entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Gil Brando diz, preta, sim, os cardeais eles usam dois tipos de vestimentas, Gil Brandão. A vestimenta preta e a vestimenta vermelha. Em regra, a vestimenta vermelha é para mostrar, a cor vermelha é para mostrar o sofrimento de Jesus, o sangue vertido.
então usam a cor vermelha. E a cor preta é, digamos, a cor não é bem oficial a palavra, a cor da formalidade, né? O dia a dia, né? Então, por isso, nas cerimônias, principalmente ali no funeral, usavam a cor vermelha, né? Que caminha para isso. É só para explicar, só para clarear um pouco, né? Mas só porque aproveitando esse comentário que foi trazido aqui pela Ivete, né? Muito, muito legal. Vamos seguir? Aqui, então, nós fechamos uma primeira parte dessa ideia paulina, né? Desse capítulo 5. E aí vem, a Cássia dizia, aquele com gorro preto. Como eu disse, Cássia, são, salvo engano, eu posso estar errado, são 23 igrejas chamadas ortodoxas que se alinharam com a Igreja Católica Apostólica Romana, e cada uma tem uma vestimenta, né? Então, uns estão lá de amarelo, outros estão com bege, outros estão com branco, outros estão... Embora o branco respeite um pouco para que fique para a estrutura papal. Mas há outras igrejas ortodoxas que não se alinharam com a ideia do reconhecimento papal, mas nem por isso são conflitantes, e seguem seus ritos. E há aquelas que se alinharam respeitando a autoridade papal, porém com os ritos próprios, não os ritos, né, chamados ritos latinos. A Igreja Católica Apostólica Romana, os ritos nós chamamos de ritos latinos. E a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, estou usando o termo ortodoxo, nós chamamos de ritos orientais, né? Então, são ritos diferentes. Então, aquelas que se associaram, que se assimilaram em reconhecer a autoridade papal, não deixaram de ter os seus ritos orientais, não seguem necessariamente o rito latino, mas são respeitadas. E todas elas têm os seus patriarcas, né? Aqueles que são as autoridades nas suas estruturas. Não vou entrar em detalhe, é só mesmo para clarear o assunto, né? Isso é porque o comentário feito aqui pela Ivete eu achei muito interessante, né? Aqui ela diz, né, acompanhando seus estudos, né, e estou conseguindo organizar a minha história dela, né, visitando o Líbano, entrei em contato com os mosteiros católicos de rito maronita. Ah, sim, existem, além das estruturas, né, a gente fala rito oriental no geral, isso só que eu estou resumindo, existem os ritos específicos, né, o rito maronita, o de Antioquia, né, então são ritos diferentes, sim, né, mas é o que eu, para facilitar, eu dei o termo assim, rito oriental, né, rito latino, a Igreja Católica Apostólica Romana, rito oriental, mas temos lá diversos ritos, né, o maronita é muito conhecido, esse rito, né, as igrejas coptas, né, seguem muito essa característica. E aí, seguindo, vem uma segunda parte desse capítulo 5, em que Paulo faz uma belíssima análise, uma belíssima comparação entre Adão e Cristo. Adão, para nós, é uma figura parabólica, ou seja, é uma parábola da criação. Não vou entrar aqui nas discussões. Para alguns, ou para outros, Adão foi uma pessoa. Para outros, Adão é um símbolo. Sim, ele é um símbolo. Para muitos, é um símbolo de uma civilização, ou seja, de um momento da consciência da humanidade. Entendendo por Adão um momento na evolução da humanidade. E outros entendem como pessoa. Então, não vou entrar nesse mérito. Mas, na simbologia, Paulo traz a simbologia adâmica e a simbologia crística, quando ele faz uma análise de Adão e de Jesus. Adão por ele ter entrado o pecado no mundo, e Cristo por ele ter lavado o pecado do mundo. É interessante isso. Então Paulo pega os dois extremos, ele trabalha nos dois extremos aqui a partir do versículo 12. Do capítulo 5 da carta aos Romanos. Ele pega o primeiro extremo, Adão, e vai ao segundo extremo, Cristo. E nesse extremo ele diz, por Adão entrou o pecado no mundo, por Cristo limpou-se o pecado do mundo. Então ele pega os dois pontos, dizendo, por um homem
o pecado entra, por um homem o pecado é salvo, ou seja, é limpo. Então ele vai trabalhar esse conceito na sua forma, digamos, concatenada de desenvolver o raciocínio. E aqui ele diz assim, então ele vai dizer que Adão simboliza o pecado e Jesus simboliza a salvação do pecado, a salvação da pessoa em função do pecado. Então vamos dizer, pecado e salvação, pecado e justificação, seria os dois extremos que Paulo trabalha. E aí ele diz assim, versículo 12, portanto, eu vou ler o conjunto, porque o sentido geral é esse, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, isso está lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 17, a seguir, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então Paulo está usando o raciocínio característico da cultura. Assim, Adão errou. Qual é o pecado de Adão? A desobediência. Então Adão desobedeceu ao Senhor, e por ele ter desobedecido, ele assumiu esse pecado. E como consequência desse pecado vem a morte. Porque na teologia entende-se que a morte existe por causa do pecado. Se não houvesse pecado, não haveria morte. É a ideia teológica. É a forma encontrada principalmente na cultura hebraica para se falar sobre isso. Se não houvesse a transgressão, não haveria morte. Então, para esse pensamento teológico, morte é uma punição, para esse pensamento teológico. Não é o pensamento que eu diria racional, lógico, né? E pelo pensamento espírita, que o espiritismo não tem teologia, pelo pensamento espírita, morte é o mecanismo natural da cessação dos órgãos físicos. É a questão 68 do Livro dos Espíritos. O que é a morte, qual a causa da morte entre os seres orgânicos? Cessação dos órgãos físicos. E, se pensarmos bem, a morte é um mecanismo para voltarmos ao mundo espiritual. O mecanismo de chegarmos à Terra, ou seja, o mecanismo de vir do mundo espiritual para o mundo material é o nascimento. O mecanismo de voltar ao mundo espiritual saindo do mundo material é a morte. Então, morte passa a ser um mecanismo de retorno, né? E não uma partida. Mas vamos dentro do conceito aqui trabalhado por Paulo, né? Aqui diz Denise, entre Adão e Jesus estamos nós tentando a nossa melhora no dia a dia. Vamos tentando nossa melhora no dia a dia. E então Paulo vai fazer esse raciocínio, né? Não estou aqui entrando no mérito do raciocínio, estou apenas no raciocínio. Então ele diz que por Adão ter transgredido, ele foi punido com a morte então passou a vigorar. Então ele diz, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse todos pecaram não quer dizer que todos fizeram como Adão, né? O Adão, volta a dizer, é um personagem parabólico, é um símbolo. Mas se nós olharmos que estamos no mundo de provas e expiações, segundo o pensamento espírita, estamos no mundo de provas e expiações, cuja caracterização desse mundo, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a caracterização desse mundo é a predominância do mal, então todos nós, por não estarmos na perfeição, cometemos erros. Então todos nós somos, entre aspas, culpados, pecadores, nesse sentido. Todos cometemos erros, ninguém é perfeito. Ainda negamos a perfeição por meio dos nossos atos. Então tudo bem, tem um certo sentido. E aí segue Paulo, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Aqui Paulo, mais uma vez, ele vai se referir ao momento mosaico, a quando surge a lei escrita. Então ele vai dizer que houve um momento no mundo que estávamos sem lei escrita, e que depois de Moisés vem a lei. Então por isso ele diz, até o regime da lei havia pecado no mundo, mas embora não houvesse a lei escrita, havia o erro. Havia sim os atos que seriam tidos como transgressão, mas havia um elemento, por não ter a lei escrita indicativa, havia então a ausência da lei e, em tese, a ausência da punição, por desconhecimento da lei.
Mas, até mesmo se olharmos os regimes jurídicos, o desconhecimento da norma não exime a pessoa da responsabilidade por uma transgressão, mesmo não sabendo. Só que entra no elemento culposo, não no elemento doloso. Então aqui Paulo está dizendo que até surgir a lei escrita havia sim pecado, mas por origem culposa. Depois da lei, o pecado por origem dolosa. Ou seja, conhece e transgride por querer, por não dar atenção, é um dolo. Não conhece e faz errado, é uma culpa. Ambos, dolo e culpa, são puníveis, entre aspas, são apenados, mas cada um com agravante e com atenuante devidas. Então aqui Paulo está dizendo, em outras palavras, isso, que havia sim o pecado, mas de um caráter culposo. Depois da lei escrita, o caráter passou a ser doloso para os que conheciam a lei. Então vejamos o versículo de novo com esse raciocínio. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Ou seja, não havia lei escrita, mas havia erros culposos. Mas o pecado não era levado em conta quando não é levado em conta quando a lei. Tudo bem, não é levado em conta no aspecto doloso, mas a responsabilidade culposa permanece. Imaginemos, a pessoa comete um erro sem querer, não foi intenção, mas cometeu. Gerou consequência danosa, ou gerou consequência de dano. Então ela vai responsabilizar, mas no nível de culpabilidade, ou seja, culposamente. Agora a pessoa sabia, e mesmo assim transgrediu, ela causou um dano, mas intencional. Então ela vai responder a culpabilidade pelo prisma doloso e não pelo prisma culposo. Ok. Atravessei um sinal vermelho, não percebi e bati o carro em outro carro. Sou responsável? Sou, porque passei pelo sinal vermelho, mas eu não havia visto. Então tem o elemento culposo, não tive a intenção. Não tive a intenção, mas responsabilizarei pelos danos causados. Agora, vi o sinal vermelho e mesmo assim falei, dane-se, vou passar nesse sinal vermelho. Se bater o carro, problema dos outros. Isso é dolo. Dolo eventual, é dolo. Então a responsabilidade será exercida em um grau maior. Em um grau maior de apenação. Então Paulo está trabalhando isso. E aí, seguindo o versículo 14, ele diz, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés. Ou seja, a consequência dos erros, na teologia deles, é a morte. Então, tudo bem, de Adão até Moisés tinha morte. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, mesmo os que não desobedeceram, digamos, deliberadamente. O qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, veja, Paulo está dizendo isso. Que não é porque a lei não existia que não haveria erros. E ele demonstra que houve erros porque a morte existiu, desde Adão até Moisés. Por que ele fala desde Adão até Moisés? Porque em Moisés surge a lei. Ou seja, Moisés é o legislador. Então, a chamada lei, né, a Torá, ela nasce ali com Moisés. Então Paulo está dizendo, olha, desde Adão. E por quê? Porque como que ele vai trabalhar uma herança, dizendo que a humanidade errou, a humanidade herdou esse erro, a desobediência. Lógico, se trabalharmos a simbologia de Adão como não sendo uma pessoa, mas a humanidade naquele momento, está dizendo que a humanidade errava. Por isso Adão é um símbolo. Ele não é uma pessoa, é uma estrutura parabólica, é um símbolo, que significa o erro
no processo de crescimento. E a gente cresce errando, sim, quando aprende com o erro, mas responsabiliza pelo erro. Então, é um crescimento, mas um crescimento que há responsabilizações pelos erros cometidos. É um processo, a gente aprende muito quando a gente vai aprender a cozinhar. Quando eu comecei a cozinhar, eu errava muito. Errava no tempero, errava na quantidade de sal, né? Errava no tempo de refogamento, errava na quantidade de água muitas vezes. E aí fui aprendendo. Pelo erro, eu fui acertando. Né? Tá certo. Teve vezes que eu tive que comer arroz salgado, teve vezes que eu tive que comer arroz sem sal, consequência do erro, né? Arroz queimado, se bem que uma rapazinha queimada até que vai bem, mas depois fomos aprendendo, e aprendemos de tal forma que nem se usa mais medida, vai no olhômetro, né? O que é o olhômetro? A experiência, e a experiência veio de onde? Do processo de erro e acerto. Então, a humanidade, até a lei, até Moisés, em regra, cresceu pelo erro e o acerto. A partir dali, continuou errando, mas não podia dizer que não havia um indicativo. Veio Cristo, a humanidade continua errando até hoje, mas não pode dizer que não tem um indicativo do rumo a seguir. Cristo é a bússola, está indicando. Agora, dolosamente não queremos seguir os que conhecem essa bússola. Então é isso que Paulo está dizendo. Então ele diz, todavia não é assim. O dom gratuito como a ofensa, que se pela ofensa de um só morreram muitos, ou seja, a ideia do símbolo Adão, todos pereceram, a morte veio do erro de Adão, ou seja, da desobediência. Volta a dizer, Adão é uma figura parabólica. Todos morrem a partir daí. Então ele diz, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, o que Cristo também trouxe, o seu sacrifício, entre aspas, feito, também salvou a muitos. Então é aí que ele faz o jogo, Adão-Cristo, né? E é uma frase aparentemente confusa aqui embaixo, no versículo 14, quando diz assim, o qual prefigurava aquele que há de vir. Essa frase, a gente usaria uma figura de linguagem para explicá-la, que seria a figura chamada anacoluto. É uma figura de linguagem. O anacoluto é quando você diz sem dizer, né? É uma supressão, está subentendido. Então aqui nessa frase, quando Paulo diz, né, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, é como se tivesse uma segunda frase, que não foi dita, mas está implícita. Prefigurava aquele que havia de vir. Qual era aquele que havia de vir? O Cristo. Mas o Cristo não como o símbolo do Adão. O Cristo como o símbolo da purificação, o símbolo da justificação. Então Adão prefigurava, esse prefigurar é como se trouxesse a figura seguinte. Não. Adão não prefigurava o Cristo. Adão prefigurava a circunstância que o Cristo chegaria para o oposto de Adão. Ou seja, por Adão, símbolo, o pecado se instala, por Cristo, pessoa e atitude e ensino, o pecado foi, digamos que, lavado, né? O que é o lavado? As pessoas puderam se purificar, se limpar por meio do ensino que o Cristo nos trouxe. E aí Etienne diz, de quem mais sabe, mais será cobrado. Sempre me abredotou, agora mais não. De certa forma, espera-se mais de quem se diz saber mais. Não se pede de um ignorante, ou seja, aquele que ignora um assunto, não se pede de um ignorante de um assunto a mesma conduta de um sabedor do assunto, né? Por isso que a gente vê muitas vezes bate-bocas, né? Você pode observar, tem um ditado chinês que diz assim, o homem fala, o sábio cala e o tolo discute. A pessoa que é sábia, ela não discute. Por quê? Ela sabe que aquela discussão será infértil, será estéril, né? É uma discussão que nada gerará. Então diz, o homem fala, o sábio cala e o tolo discute. Então quando duas pessoas estão discutindo, são duas pessoas tolas.
Não há nenhuma mais sábia do que a outra, porque se houvesse uma mais sábia, ela cederia à discussão, ela não seguiria. O Espírito Irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem uma frase interessante. Ela diz assim: é sempre uma virtude saber calar, para um mais tolo poder falar. Olha que interessante a frase dela. É sempre uma virtude saber calar, para um mais tolo poder falar. Mais tolo, quer dizer, calado eu já sou tolo. O outro é mais tolo porque resolveu falar. Então é interessante nesse mundo da discussão. Então Paulo, nesse conjunto aqui, ele vai dizer isso. Ele vai fazer esse jogo. E aqui ele diz, encerrando o capítulo, ele diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Que primor! É um primor, Paulo fazendo isso. Lógico, usando da cultura da época, da forma que entendia a figura adâmica. Mas o símbolo Adão é isso. Ele simboliza a desobediência. E a geração adâmica, a raça adâmica, que Emmanuel usa o termo lá no livro A Caminho da Luz, somos nós. Somos nós que erramos, somos nós que desobedecemos, até mesmo a nossa consciência. Nós veremos o capítulo 7, Paulo falando um pouco dessa dificuldade da gente acertar. Ele vai falar isso. A frase virou até um chavão dele, O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Nós somos essa raça adâmica que erramos. Mas Paulo está dizendo que o farol, a luz, a bússola, que são os ensinos do Cristo, podem nos tirar dessa roda. Podem nos tirar, na linguagem hindu, dessa sansara. Pode nos tirar dessa roda. Podemos errar menos, podemos acertar mais, podemos acertar sempre. É um processo. Erramos menos, acertamos mais, acertamos sempre. Ponto. Então, é essa a lógica que Paulo traz. E nesse ensino belíssimo, quando ele fala a graça da justiça, a graça é no sentido de o prêmio, o benefício da justiça. Que justiça? Dos ensinos do Cristo, dessa mensagem libertadora. Então vejam que beleza, Eu lerei aqui de novo só para a gente fechar, no versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Assim como o erro deu morte, a graça, ou seja, o ato de Jesus, o ensino de Jesus, os exemplos dele, inclusive na morte, nos dão a vida. E por que a morte de Jesus nos dá a vida? É interessante isso. Paulo vai dizer isso em outra carta. Por que a morte de Jesus nos dá a vida? Porque a morte de Jesus fez com que ele aparecesse de novo. É o que o termo do Evangelho chama de ressurreição. Jesus apareceu depois da morte. Então o que aconteceu? Por que a morte nos deu vida? Porque ele mostrou que a morte não existe, no sentido de aniquilação da vida. Que a morte nada mais é do que o corpo cessar, a vida orgânica. Mas o espírito continua vivo, mas nós continuamos vivos. Porque nós não somos um corpo que possuímos espírito. Nós somos um espírito que habitamos um corpo. Perde-se a habitação, mas o habitante continua existindo. Então, a morte é o sinônimo da vida, porque Jesus reaparece.
Vou usar o termo do Evangelho, ressurreição. E tem uma fala de Paulo muito forte para isso, quando ele diz: se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a sua pregação, vã seria a sua doutrina. Ou seja, se Jesus, que falava da continuidade da vida, se ele não se mostrasse depois da morte, a continuidade da vida seria apenas teórica. E ele se mostrou vivo depois da morte. Então ele matou a morte, ou seja, ele mostrou que a morte não mata a vida. A morte é a consequência do nascimento. Nasceu, morreu, mas a morte não acaba com a vida. A vida não tem um contrário. Então é isso que Paulo está enaltecendo aqui. Quando ele enaltece o sangue de Jesus na cruz, ele chama atenção para o sacrifício, sem dúvida, mas ele chama atenção para o efeito. O efeito foi 3 dias depois, ou seja, o efeito foi Jesus se apresentar de novo. E o pessoal até me pergunta, por que você sempre fala assim, ressurreição entre aspas? Porque o pensamento espírita entende que não se volta à vida no mesmo corpo. O que Jesus fez foi reaparecer em espírito, que chamamos no pensamento espírita de aparição tangível, de materialização. Então, mas Lázaro voltou à vida do mesmo corpo. Lázaro não é bem assim. Pelo pensamento espírita, Lázaro não havia morrido no sentido morte. Ele estava em aspectos, por exemplo, cataléptico, aquela morte aparente. E até mesmo Jesus disse isso, essa doença não é para a morte, Lázaro não morreu. Mas depois, né, vem as questões teológicas. Então, como no Espiritismo não existe teologia, então não há debates teológicos. A gente utiliza muito a racionalidade. Então, por isso é que sempre eu ponho a palavra ressurreição entre aspas, para respeitar o termo do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, para dizer que a ideia ali trazida não é consenso de que volta à vida aquele que deixou a vida, volta à vida corporal aquele que deixou o corpo. A única forma de, vou usar um termo bem mais coloquial, a única forma de entrar no corpo é pela encarnação, né? Pelo nascimento. Não tem como eu morrer o corpo, eu saio, me desligo do corpo e depois me ligo de novo. Pode haver o desdobramento, continua ali, por exemplo, quando dormimos, saímos do corpo, mas não nos desligamos do corpo. Então, por isso é que eu sempre ponho entre aspas a palavra ressurreição, porque eu não vou mudar a palavra que está no texto do Evangelho. Mas eu ponho entre aspas para dizer que o conceito sobre a ressurreição não é uníssono, né? Há diferenças de opiniões. É por isso que eu sempre coloco entre aspas. Tá? Sempre em respeito ao texto e sempre usarei a palavra da forma que está no texto, mesmo que buscando deixar uma ressalva que tem sentidos diferentes segundo algumas escolas do pensamento religioso, ok? Então é isso, encerramos então o nosso estudo da carta de Paulo, do capítulo 5 da carta de Paulo, e amanhã, dia 1º de maio, às 9 horas, voltaremos com o estudo. E depois, no dia 2, às 9 horas, voltaremos com o estudo. E depois, aí, eu já não sigo com os estudos diariamente, porque eu volto ao meu trabalho profissional. Terminam as minhas férias. E aí eu volto ao estudo sempre aos domingos pela manhã e quarta à noite, né, da carta de Paulo. Tá certo? Muito obrigado a vocês pelo acompanhamento, pela paciência de ficar aqui me ouvindo. E eu sempre agradeço da forma mineira. Deus lhes pague. Deus lhes pague pelo carinho para comigo, Deus lhes pague pela atenção e pela paciência de ficar aqui ouvindo. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um bom dia, bom feriado amanhã, bom resto de semana.